Olá, cursistas, tudo bem? Vamos a mais uma unidade da nossa disciplina, que tem por temática, reflexões sobre a alfabetização científica e a educação inclusiva. Vocês vão perceber que ao longo da apresentação, o debate é muito mais centrado em alfabetização científica do que a articulação com a educação inclusiva. Mas a gente faz essa reflexão no finalzinho do texto. E, inclusive, como a disciplina é seminário temático, né, seminários integradores, né, que a gente fala, que a expressão dela é correta, isso dá um ótimo trabalho, viu? Para vocês que estão aí no curso, dá um projeto maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque os institutos federais, de uma maneira geral, não seria diferente com o IFMA, eles têm um departamento só para inclusão, certo? É uma política que já existe do Ministério da Educação, é, orientada para os institutos federais, né? E os institutos federais eles executam, na verdade, implementa e executa essa política. E aí tem, né, o Departamento de Educação Inclusiva e é um projeto, quer dizer, dá um projeto muito legal, né, alfabetização científica articulada à educação inclusiva com esse coletivo, né, o coletivo que resulta nisso que a gente chama de educação inclusiva. Então, eu estou só assim fazendo um convite para vocês fazerem isso, viu? São projetos de ensino, vocês podem fazer isso a título de projeto de extensão, viu? Porque assim, vocês são estudantes da educação à distância, mas como é que eu diria? Vocês têm todas as ferramentas do que um estudante convencional, né? Então, assim, um projeto de extensão, ou um projeto de ensino, ou um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa ele pode ter fomento de recursos materiais, né? De recursos, vocês podem ser bolsistas, porque tem recurso para esse segmento. Então, eu já estou aqui meio que convidando vocês a fazerem isso, tá? Quem tiver interesse pode me procurar, porque eu começo, inclusive eu tenho uma aluna, acho que é daqui do curso de vocês. Essa aluna, inclusive, ficou todo o tempo, estava lá pedindo e tal. São duas alunas e hoje elas são bolsistas do curso. E isso dá uma bagagem para o currículo de vocês bem expressiva. E quem ganha são vocês, obviamente, mas também a comunidade a qual vocês estão fazendo parte. Então, eu convido vocês a fazerem isso, tá? Com essa temática. Se não fizeram, pode fazer. Quem já é professor, melhor ainda, tá? E se for professor, vocês podem implementar, é só me chamar. A gente organiza a parte geral. Depois eu vou buscando um professor da área para poder orientar vocês, tá bom? Vai ficar muito legal. Porque na leitura dos textos, né, foi me aparecendo essa ideia e eu digo, não, eu vou dividir aqui, embora não seja parte específica do conteúdo, mas é interessante que a gente já divida aqui essas inquietações, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de alfabetização científica, a gente fala. Existe assim, o costume de diferenciar a alfabetização de letramento, sabe? Porque o letramento, na minha cabeça, ele é um pouco mais geral, enquanto que a alfabetização é um pouco mais específica. Considerando que vocês não vão pegar alunos crus, digamos assim, eles têm ali a ideia do senso comum, sobretudo o coletivo também, que faz parte da educação inclusiva, né? Alunos com alguma questão de limitação de aprendizagem, isso não significa dizer que mais na frente eles não vão aprender, né? Eles aprendem, mas de uma maneira distinta, e nem por isso a gente deixa de chamar que é aprendizagem. Mas as ferramentas e as estratégias que a gente vai utilizar é que são distintas. Então, acho que é bom a gente fazer essa reflexão. E também, quando a gente fala de ciência, a gente não está só se referindo a que eu poderia, inclusive, até colocar entre parênteses ali, ciências naturais. Né? Quando a gente fala isso, fala da ciência, a gente fala do conhecimento científico de uma maneira geral. Mas vamos lá, né? Aqui, a primeira coisa esse texto eu acho bom vocês lerem na íntegra, é um texto bem simples, tá bom? Eu tive a preocupação, inclusive, de disponibilizar esse texto com um grifo do que eu estou trabalhando, que vocês podem estudar para avaliação, tá certo? Então, nesse primeiro momento aqui, ó,
Em nossa atual sociedade, o conhecimento científico e tecnológico se faz presente nas atividades cotidianas de todos os indivíduos. Ele se faz presente como conhecimento científico, mas ele também se faz presente enquanto senso comum, e a gente não pode deixar de desmerecer isso, né? O trabalho do professor é exatamente essa conversão de linguagem, essa conversão de discernimento de que o que é o senso comum e o que é o conhecimento científico na área de vocês, para que o aluno tenha uma perspectiva, digamos assim, especialista daquele aspecto, né? E aí, assim, logo entendemos que aprender ciências hoje possibilita alicerçar a base dos saberes dos alunos. Ó. Alicerçar base é levar em consideração o que ele trouxe, aí eu já me aproprio aqui do Paulo Freire, né? O que é esse conhecimento, né? Para ele ser alicerçado dentro desse campo, que é um campo mais acadêmico, né? Então, levando-os a participarem de modo mais informado, isto é, reconhecendo que suas ações podem afetar o todo, não é isso? E aí, continuando. Assim, a ciência torna-se parte do cotidiano, sendo explorada pelos professores para explicar diferentes fenômenos que aguçam a criatividade marcadamente presente na infância. Aqui o desafio é como que a gente vai fazer isso no campo das ciências naturais. Quando eu falo de ciências naturais é porque eu estou colocando o química dentro desse universo, né? Então a gente tem o campo das ciências naturais, né? Os desafios que a gente tem dentro das ciências naturais, de como é que a gente tem que repassar para esses alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem, né? E como é que eles vão responder para a gente, que expectativa a gente tem, né? Então é interessante que isso é um desafio, um ultra desafio, porque as estratégias que vocês vão ter lá não é as mesmas estratégias que vocês têm no ensino superior, é absolutamente diferente. Por isso a importância de uma disciplina como essa e as disciplinas de educação, né? Para que isso seja, digamos assim, amadurecido em vocês. E aí, continuando. Defendemos a aprendizagem em ciências na educação infantil como uma área interdisciplinar. Então, isso aqui é uma saída. Sim, é possível trabalhar ensino de ciências naturais, ensino de química, né? Aí eu coloco uma química um pouco mais com letra minúscula, né? Porque a química, tecnicamente falando, é só lá no nono ano, né? Se eu não estou enganada. Então, qual é a possibilidade de nós trabalharmos isso na educação infantil? Através de um recorte interdisciplinar. É possível. Professora, mas seria possível também trabalhar isso de outra forma, né? De maneira multidisciplinar ou mesmo com a forma tradicional, e a forma tradicional me impediria de fazer isso? A resposta é não, né? Não há nada que impeça. Aqui é um caminho, mas isso não significa dizer que, a depender de como você está utilizando as outras estratégias de ensino e educação, ó, as duas coisas que eu estou colocando, se você consegue atingir seu objetivo, e você conhece, obviamente, a realidade de sua sala de aula, isso não impede de você fazer. O fato é que no campo da interdisciplina é um pouco mais viável isso ser trabalhado, né? Esses objetivos serem alcançados. E aí, continuando. Diante do exposto, compreende-se a profundidade dos desafios encontrados para a inclusão, para que a inclusão aconteça, de fato, no ambiente escolar. Assim, Sasaki destaca que existem 7 dimensões da acessibilidade que foram organizadas para responder às barreiras que se apresentam nos diferentes espaços, a saber, atitudinal, arquitetônica, comunicacional, metodológica, programática, instrumental e natural. Lá no texto ela vai dividir direitinho essas 7 dimensões e vai especificar como é que elas se comportam, tá? É um desafio muito grande, porque na teoria é uma coisa, mas os desafios na prática, gente, é outro. Eu falo porque a gente está em constante contato com alunos com alguma dificuldade de aprendizagem ou com alguma lacuna vindo de outras escolas, considerando que nós pegamos alunos do ensino médio e a gente tem que fazer prova adaptada, por exemplo. A prova adaptada ela é uma realidade.
né? Inclusive, dependendo da dificuldade do aluno ou da aluna, ele tem que ter ali um auxílio, que não é só do professor, né? Porque a gente não consegue comportar isso de uma maneira absoluta. Então, por isso que no começo da aula eu fiz meio que esse convite para vocês, porque é um desafio muito grande. A comunicação com a família, ela é fundamental. Sem a família a gente não conseguimos atingir. E não é para nenhum de vocês se sentirem culpados ou culpadas, porque vai chegar um momento que a gente se sente dessa forma. Agora sim, claro, a gente tem que fazer o dever de casa de acordo com as diretrizes. Por isso, gente, que formação docente é fundamental, né? Em outras palavras, como que a gente não vai ter formação? Como é que a gente vai trabalhar, né, com um coletivo distinto se a gente não tem a formação, né? Aí dizendo assim, ah, mas você não se preparou. Peraí, eu não me preparei ou não tenho condições de trabalho que faz com que eu me prepare? Porque tem todo um arcabouço, né? Tem toda aí uma estrutura que faz com que a gente às vezes se sinta culpado, ou então que a gente não atingiu o objetivo, né? Ou então que a gente não conseguiu atingir uma aprendizagem significativa com aquele coletivo. Então, assim, se de um lado a gente precisa fazer algumas coisas que às vezes não são feitas em sala de aula, de outro, muita coisa da organização da sociedade civil, juntamente com o Estado, ela precisa ser feita. E, obviamente, fundamentalmente com a família, ela precisa ser feita, né? Então, o destaque, e aí nessas dimensões que eu acabei de citar, o autor ele vai, digamos assim, explicar como é que elas funcionam para cada uma das dificuldades que a gente vai encontrando, né? E aí, continuando. Olha aqui, ó, formação de professores. A formação dos professores, seja ela inicial ou continuada, precisa contemplar o debate crítico acerca da área científica, seus benefícios, desdobramentos e implicações, positivas e negativas. Eu fico me perguntando, ora, se tem um debate crítico, será que eu posso ter debate crítico de um currículo que vem de cima para baixo? Posso, mas é lei, certo? O que eu estou querendo dizer para vocês? Se tem uma norma que você deve necessariamente manter o aluno em sala de aula, norma é para ser cumprida, não é isso? Como é que a gente vai trabalhar isso em termos de currículo na formação de professores? Continuada e inicial. Sobretudo continuada, né? A partir do momento que a organização da sociedade civil, o Estado, a família, ela cumpre com o seu papel, essas demandas elas vão ficando cada vez menores, né? E o sentimento, entre aspas, de culpa de que não foi você que atingiu aquele objetivo e sim, né, todo um sistema, né, a gente começa a olhar isso de maneira mais clara e vai dizer, olha, essa lei, essa norma, ela é limitada, eu estou cumprindo, mas a gente pode fazer também, além de cumpri-la, fazer outras coisas, adotar outras estratégias, adotar outros pontos de vista que melhore isso que a gente chama a relação de ensino-aprendizagem. Né? Isso vocês vão ter contato, porque é muito angustiante. É tão angustiante, pessoal, que por isso que a gente tem uma prospecção aí de não ter professor, né, de faltar professor aqui nos próximos X anos. Eu não estou me lembrando qual é a previsão para isso, né? Porque é um trabalho muito árduo e, obviamente, a gente precisa de condições de trabalho, a gente precisa de boas remunerações, né? E, obviamente, dessa resposta por conta da sociedade de uma maneira geral. E aí, continuando. No que diz respeito à prática pedagógica, Melo ressalta a necessidade de introdução da noção de levantamento bibliográfico, da valorização das atividades experimentais, bem como o estudo de campo, aplicação de questionários, entrevistas e outras atividades. Isso aqui no que diz respeito à formação dos professores, né? Que é o convite que eu fiz para vocês no começo da aula. Isso aqui seria uma saída, porque assim, vocês têm quem já é professor tem a prática, né? Vocês estão percebendo que essa prática, ela ora se articula com a teoria, ora ela não se articula. Ora ela se articula, ora ela não se articula. E nesse jogo de articulação e não articulação, é que você vai ver onde é que ficam os abismos. Se em você,
que de repente a teoria ela pode fazer a correção na prática, ou se na teoria que não corresponde àquela realidade. Isso é muito bem tranquilo, né? É claro que a gente evita de usar o jargão, na teoria é uma coisa e na prática é outra. É válido? É, mas você adotou critério acadêmico, objetivo, para tirar esses diagnósticos? Entende? Para vocês perceberem como pesquisa é fundamental. Então aqui o autor ele diz que ele ressalta essa importância de fazer levantamentos bibliográficos, por exemplo, olhar situações análogas às quais nós estamos passando para poder adotar diagnósticos dentro da nossa realidade, porque no campo da educação funciona dessa forma, né? Nós temos o geral, que são as teorias, e temos os específicos, que é a prática. E na medida que a gente vai fazendo essas aplicações, a gente vai vendo, né, quais são as estratégias, aqui deu certo, aqui não deu, aqui deu certo, aqui não deu, né? E aí, continuando. Diante desse cenário, as adaptações, olha que coisa interessante, metodológicas e curriculares são fundamentais para que a inclusão aconteça efetivamente. Dessa forma, Zasaki, acredito que essa seja a pronúncia, realiza uma categorização dos tipos de acessibilidade e a metodológica é a que se identifica diretamente com a discussão aqui proposta, porque isso aqui é um estudo de caso, eu peguei mais a parte teórica para poder discutir aqui na aula. A palavra-chave para cá é a adaptação metodológica. Como é que eu vou fazer essa adaptação metodológica? Né? E uma vez eu fazendo essa adaptação metodológica, como é que ela vai se expressar no currículo? Quando eu falo de currículo, é o que vocês estão trabalhando em sala de aula, viu? Eleição de conteúdo, o diálogo que esse conteúdo pode fazer com outras disciplinas, a avaliação que vocês também vão fazer. Então, a gente está falando de um público, de um coletivo que tem especificidades no que diz respeito às limitações de aprendizagem e outro que não, né? Como que a gente pode fazer isso? Que tipo de proposta a gente pode adotar? E aí, continuando. De acordo com o autor, né, o que é essa acessibilidade metodológica? Né? Sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de cada aluno, novo conceito. Isso aqui tudo a gente pode fazer no momento do planejamento, por isso que planejar é fundamental, né? O planejamento, por isso eu acho que é um momento que realmente tem que parar a escola, né? As atividades da escola, exatamente para a gente poder fazer valer. E eu acho que, inclusive, embora não esteja diretamente com o aluno, eu acho que a gente tem que fazer valer, inclusive, isso como registro. Eu sou a favor disso, porque o bom planejamento a gente alcança cada vez mais um bom resultado. E aí, continuando. A respeito da atuação dos professores para o ensino de ciência, destacamos a afirmação de Nova, quando ressalta que há uma necessidade constante de reflexão, olha só o que eu acabei de dizer para vocês anteriormente, reflexão sobre a prática e teorização da experiência. Quando a gente vai fazer um estudo de caso, ou então a campo, esse movimento ele é fundamental. E aí, aqui, a educação que se pretende emancipatória deverá ser capaz de estimular a leitura crítica do mundo partindo dos conhecimentos trazidos pelas crianças, para estimulá-las a refletir de forma crítica acerca dos fatos que a envolvem. É Paulo Freire aqui, né? Que é esse conhecimento a partir de um dado. Isso não seria diferente, por exemplo, com o ensino de ciências, né? E aí ele encerra aqui falando a aprendizagem contextualizada, baseada em atividades que promovem a investigação, o levantamento de hipóteses e a busca por respostas de forma autônoma, né? Porém, mediada de modo intencional pelo professor ou professora, né? Possibilitará às crianças atuarem como protagonistas de sua história. Então, aqui, nesse texto, vocês vão ver que é um público da educação infantil. Obviamente, quando a gente fala para uma outra etapa do ensino fundamental, né, um outro segmento do ensino, seja ele fundamental maior, menor, a primeira etapa ou a segunda etapa, pode ser que esse discurso mude, né? Mas eu preferi adotar aqui mais para esse segmento, porque ele é, digamos assim, de início. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Enfim,
esse texto ele foi tirado a alfabetização científica, uma perspectiva e uma perspectiva inclusiva na educação infantil. Esse texto, ele não está em link, viu, gente? Eu coloquei ele na íntegra lá para vocês, tá bom? Para vocês acessarem lá no ambiente virtual acadêmico. E aí eu volto a lembrar, quem tiver interesse, né, de desenvolver um trabalho, coisa similar, pode me procurar que eu estou aqui. Um forte abraço para vocês, até mais.